Graça e paz, amados. Paz do Senhor, então. Amém. Nós estamos meditando já uma semana no livro de Gálatas. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então vamos para Gálatas. Amém? Muito bom estar com os irmãos em torno da palavra de Deus. Nós estamos no capítulo 1 já há alguns dias e vamos continuar no capítulo 1. Eu estou muito feliz com a resposta que os irmãos da internet estão dando. Primeiro, as palavras estão sendo ouvidas, estão sendo bebidas. Tem sido realmente uma multidão de pessoas abençoadas. E eu estou encontrando os meus filhos na fé. Já tem por volta de 18 anos, eu acho, que eu faço um trabalho ininterrupto na mídia. E hoje a colheita tem vindo. E Deus deu a direção para a Nívia, a pastora, levantar o grupo dos 300. Hoje chegou a 100. Vamos chegar aos 300. E depois a outros 300 e a outros 300. Irmãos que têm uma aliança financeira com esse ministério. Tem irmãos que ainda não estão nos 300, mas estão nos 300. Porque estão ofertando, estão semeando. Amém? A palavra de Deus diz: reparta todas as coisas boas com aquele que te instrui. E vocês têm feito isso. Eu quero agradecer de coração as ofertas que têm sido enviadas para a minha vida, para o meu ministério. Eu declaro 1000 vezes mais na sua vida, em nome de Jesus. Se você quiser se conectar comigo como filho na fé, meu telefone é 62982231222. Então você pode enviar um WhatsApp dizendo: olha, eu não aguento mais religiosidade, não aguento mais cabresto humano, eu quero entender esse evangelho simples, essa graça libertadora, essa vida segundo o Espírito. Então você manda um WhatsApp para mim, 62982231222. Eu vou responder, vou colocar você na minha lista de transmissão, vou colocar você no grupo Vivendo em Fé. E nós vamos estar caminhando juntos. Lembrando que o nosso Congresso Nacional está chegando, 24 a 28 de julho. 24 a 28 de julho. Programe-se para estar conosco nesses 5 dias. E desmarque a sua agenda, desmarca tudo. Vamos estar juntos aqui, de todo o Brasil, fora do Brasil, bebendo das águas do Senhor. Amém? Eu amo muito vocês, amo de coração, porque o Senhor tem peneirado esse ministério. E irmãos continuam a cada dia escolhendo viver por fé. E é o que nos une, é o Espírito. Não é uma estrutura, não é uma proposta,
não é um título, não é uma carreira eclesiástica, não é uma lava-jato evangélica. O que nos une é o Espírito. Amém? Então vamos continuar em Gálatas capítulo 1. Ontem nós fomos até o versículo 12. Vamos começar hoje a partir do versículo 13. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Eu queria aconselhar você que está me ouvindo agora, mesmo que você esteja me ouvindo daqui 2 anos, ou 20 anos, essa sequência de domingo até hoje foi muito forte. Se você não ouviu alguma dessas palavras de domingo até hoje, gaste um tempo para 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ouvir essas ministrações, porque elas vão mudar a sua vida, como tem mudado a minha. Você pode dizer amém? Talvez alguém pergunte, pastor, mas você está falando de quê? Eu estou falando de Jesus, irmãos. Eu estou falando de levar você a conhecê-lo, não como os homens o apresentam, mas como ele realmente é. É tão bom conhecer Jesus. E eu me orgulho de conhecê-lo. Existem milhões de orgulhos que eu não devo ter, mas esse é um que a Bíblia diz assim: se você vai se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu me orgulho, eu conheço Jesus, Ele é meu amigo íntimo. Gálatas capítulo 1, versículo 13, quem achou diga amém. Porque ouvistes qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, na religiosidade, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Quando uma pessoa não entende as coisas do Espírito, por estar na dimensão natural, ela se encaixa ali em 1 Coríntios capítulo 2, quando diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. E quando você enxerga algo que é luz, mas você vê trevas, quando você enxerga o caminho, e você enxerga uma coisa muito nublada, certamente você será um daqueles que vai apedrejar, certamente você será um daqueles que vai falar mal, porque o Evangelho bagunça tudo mesmo na religião, ele vira a gente pelo lado do avesso, ele muda a nossa mentalidade. Jesus é mudança total. E aqui diz que Paulo perseguia a igreja. Hoje, infelizmente, há pessoas que perseguem a igreja, pensando que são da igreja, porque pertencem a uma denominação, pertencem a uma instituição, pertencem a um grupo que se reúne em nome de uma placa. E igreja não é nada disso. Igreja é uma condição no seu espírito. Igreja é alguém que nasceu de novo, está em um só espírito com o Senhor, vivendo nele. Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso é a igreja. E Paulo continua dizendo, no versículo 14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. O problema das pessoas que perseguem a vida no Espírito e que apedrejam a simplicidade da fé é que eles se deram bem na religião. Aqui diz:
Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Ele diz, sendo extremamente zeloso. Agora você imagina quando um judeu já é zeloso por si. Agora imagine Paulo dizendo que ele era extremamente zeloso, não com a orientação do Espírito Santo, porque a lei não te dá o Espírito, a lei revela o seu pecado, para te conduzir a Cristo, e Cristo te leva ao Espírito. Vou repetir, a lei revela o seu pecado, para te conduzir a Cristo, e Cristo te dá o Espírito, com o poder do qual você vence o pecado e vence todas as consequências do pecado. Mas aqui diz que Paulo era extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando você começa a orar em outras línguas, uma das primeiras coisas que Deus vai derrubar na sua vida são as tradições. É o modus operandi que você aprendeu e automaticamente funciona no sistema. E se sente valorizado, e se sente importante, porque todos nós queremos sentir parte onde nós estamos. Todos nós queremos nos sentir úteis onde nós estamos. Isso é inerente do caráter humano. Todos nós queremos estar amalgamados com o que está acontecendo. Mas o problema aqui é que Paulo não era zeloso espiritualmente, ele era zeloso por tradições. O que é uma tradição? É alguma coisa que substitui o que Deus te diz. O que é uma tradição? É alguma coisa que substitui a palavra de Deus na sua vida. E nada está acima da palavra de Deus na sua vida. Se você não decidir entre a palavra e a tradição, ficar com a palavra, a religião vai abocanhar você. Jesus disse em Mateus capítulo 15 para os judeus que não ofertavam nos seus pais biológicos. Jesus disse, vocês anulam a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Agora, por a nossa alma aprender pelo princípio da repetição, por a nossa alma mudar um hábito pelo princípio da repetição, e isso é bom, se for canalizado de maneira correta, você pode começar a repetir uma tradição, uma maneira de pensar, uma maneira de sentir, uma maneira de desejar, e você vai repetindo aquilo de maneira que aquilo se torna uma crença e uma raiz. E olha, meu irmão, para arrancar isso, bota oração em línguas no negócio. Estou falando de mim. Hoje, talvez as pessoas me ouvem e pensam assim, puxa, foi rápido. Não, demorou mais de 20 anos. Foi muito, meu processo foi muito profundo. Porque eu nasci num lar evangélico, eu sou neto, bisneto, acho que até tataraneto, de uma família cristã evangélica. Então assim, eu tenho uma bagagem muito grande, eu vim para a vida do Espírito com uma bagagem muito grande, com argumentos, com ideias, e principalmente com o desejo de sucesso. O que é totalmente pernicioso ao Evangelho, porque o Evangelho em si já é um sucesso. Se você está no Evangelho, você já chegou lá. Se você está no Evangelho, você já está lá. Se você está no Evangelho, você já possui. Se você está no Evangelho, você já experimentou. Você já atravessou a linha sem volta. Você já atravessou o Jordão. Entrou na terra prometida. É habitado pelo Espírito. Mas a religião te dá metas.
O que é normal no mundo dos negócios, o que é normal no mundo dos negócios, mas não é normal no Evangelho. Mesmo você que é um empresário do reino, que tem na sua empresa toda uma estrutura organizacional, que tem na sua empresa todo um trabalho para que vocês cresçam, expandam, alcancem mais, e as metas são estabelecidas, e equipes são formadas, equipes são treinadas. Você precisa fazer isso, porque uma empresa precisa disso, mas aqui dentro já está pronto. Você é espiritual, então você é um empresário responsável, uma mãe responsável, você é um funcionário responsável, mas você está no descanso. Estar no descanso não é se desresponsabilizar, estar no descanso é ser responsável pelo Espírito, pelo poder de Deus. Então você vai aprendendo dia a dia a ficar liberto desse zelo pernicioso. Aqui diz extremamente zeloso. Você vai aprendendo a abrir mão, sabe? A deixar para lá. E certas discussões entre você e seu marido não cabem mais. Você já passou dessa fase. Certas discussões entre vocês pastores não cabem mais. Certas discussões, pelo amor de Deus, entre vocês apóstolos que têm sido impactados com a glória de Deus. Graças a Deus pelo Brasil, o Senhor tem levantado aqui verdadeiros apóstolos. Eu conheço alguns, a maioria são falsos, mas alguns são realmente apóstolos mesmo. E esses apóstolos têm se unido, têm se congregado, têm se encontrado, e não cabe mais a mamadeira para um apóstolo. O apóstolo é aquele que mergulha profundamente no oceano da verdade, e ele traz as pedras preciosas, ele traz o ouro, ele traz a prata. A função do apóstolo é abastecer a casa de Deus. A função do apóstolo é suprir a construção do Espírito que está acontecendo naquele lugar. O apóstolo não soma com tradições. O apóstolo não é zeloso por regras e rituais. O apóstolo, ele traz a verdade. A verdade na sua boca flui como um DNA que se encaixa, e que se encaixa, e que se encaixa, e que se encaixa, e vai mudando as coisas espiritualmente, de maneira que as pessoas vão se sentindo desconfortáveis na religiosidade. As pessoas vão se sentindo desconfortáveis na tradição dos nossos pais. Aqui diz Paulo: e na minha nação, quanto ao judaísmo, eu me avantajava a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Agora imagine, querido, como eu amo os meus pais, como eu amo pastor José Rodrigues, pastora Ilmen Araújo Rodrigues dos Santos, como eu amo meus avós que já partiram, cristãos, minha família cristã, mas eu não tenho um compromisso com eles antes de saber o que o Espírito Santo quer. Eu não tenho um compromisso com o ritual, se aquele ritual vai me colocar debaixo da lei, porque no momento que eu me coloco debaixo da lei, não tem como eu desfrutar da graça. Paulo disse: da graça decaístes, vós que procurai vos justificar na lei. Não tem como você estar na graça e na lei ao mesmo tempo. Nossa, pastor, agora você me assustou, então eu vou repetir: é impossível você estar na graça e na lei ao mesmo tempo. O que é possível é você tentar fazer uma mistura, mas Jesus disse para esses: eu estou com ânsia de vômito, eu estou a ponto de vomitar, porque a lei te esfria, a graça te esquenta, e você ficou morno. A lei te
te faz um fraco pecador, a graça te faz um campeão vencedor. Mas você está misturando e está tendo morte na panela. E infelizmente a comida que você está dando tem uma aparência, tem um carisma, tem o seu dom atrás dela, mas quem come está morrendo. Querido, o maior sinal de que um pastor precisa parar e repensar tudo é que os seus discípulos estão morrendo, seus discípulos estão mais incrédulos, seus discípulos estão mais em pânico, estão mais inseguros, estão mais pobres, estão mais enfermos. A igreja é um retrato do coração do pastor, a igreja é uma extensão do espírito do pastor, a igreja é uma manifestação do que aconteceu com o pastor. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas se eu tenho um pastor curado, eu tenho um povo curado. Se eu tenho um pastor saudável na fé, eu vou ter uma igreja saudável na fé. Se eu tenho um pastor que ora, eu vou orar, porque a vida de oração dele me inspira, a vida de jejum dele me inspira, a revelação de Deus dele me inspira. E isso vai me distanciando da tradição, porque a tradição, ela tem uma aparência de sustentabilidade. A tradição, porque todo mundo está fazendo, então deve estar certo. Não. Todo mundo faz, só pode estar certo. E aí você encontra igrejas com 5.000, 10.000, 2.000 pessoas, e você vai ministrar, não dá nem para falar das coisas do Espírito, porque ninguém vai te entender. Não dá nem para você falar da fé, porque eles nem sabem o que é fé, muito menos como exercê-la, muito menos como se firmar numa palavra de Deus até o fim, e ver a fé trabalhar em si, mudando a alma, curando a alma, transformando a alma, salvando a alma, e como consequência de uma alma salva, mudando o meu mundo. Querido, a fé tem poder de recriar o meu mundo. E de repente eu começo a conversar com um povo que o que eu preciso fazer é pregar o evangelho para esse povo. Eles vão nascer de novo. Ah, mas foram batizados. Ah, mas agora virou evangelista. Ele nem sabe o que é um evangelista. Querido, o verdadeiro evangelista é um operador de milagres. O verdadeiro evangelista, ele se move fortemente nos dons de curar, no dom da fé. Ele arrasa, ele devasta com câncer, ele devasta com as cadeiras de roda, ele sacode uma cidade. Ah, fulano é evangelista, porque ele sai distribuindo folheto domingo à tarde. Meu Deus do céu. Fulano é evangelista, porque ele fez um voto com Deus que não vai dormir um dia sem falar de Jesus para alguém. Fulano é evangelista, porque ele decorou as 4 leis espirituais de Bill Bright. Eu não estou aqui criticando Bill Bright, um grande homem de Deus. Mas já fazem 350 anos que as 4 leis espirituais foram escritas. Já está na hora da gente ter coisa nova para ganhar as pessoas. E o maior desafio hoje não é evangelizar os incrédulos, nem os ímpios, é evangelizar os evangélicos. O maior desafio hoje não é ganhar os ímpios, os drogados, onde a maioria deles são desviados das igrejas. Você entra numa rave, e se você começar a perguntar, e fuçar, e pesquisar, você vai descobrir que 60% ali é desviado do evangelho, é filho de pastor, é gente ferida com a igreja, é gente decepcionado, porque chamaram eles para Cristo, mas presentearam eles com 2 tábuas de pedra, deram para eles rituais, tradições. Irmãos, isso cansa. Deixa eu te falar uma coisa, igreja sem o Espírito Santo é uma coisa mais chata que existe.
A igreja sem o Espírito Santo é a coisa mais chata que existe. Tem coisa mais chata, irmão, do que você deixar um bom programa de televisão, um bom jantar, uma comunhão com a família, onde você de fato é feliz, e ficar aqui ouvindo um homem te condenar, ouvindo um homem te encher de tradições, entupir você de veneno, e você sair daqui até tonto, de tanta culpa, acusação, ou de tanta motivação carnal, energia da alma, processos que, se você entrar, vão te tornar almático. E quando alguém espiritual se aproximar de você, você vai apedrejar ele, cara, você vai perseguir ele. Irmãos, quem matou Jesus foram os romanos, mas quem condenou Jesus foram os judeus. Pilatos até tentou. Gente, eu não vejo nesse homem motivo para o que vocês estão pedindo. Pilatos disse isso. E os grandes religiosos gritavam: crucificam, crucificam. Por quê? Porque Jesus estava quebrando todo o esquema deles. Deixa eu te dar uma palavra. Deixa Jesus quebrar seu esquema, irmão. Sabe, seja humilde para deixar o seu prédio cair por terra e ser implodido pela oração em línguas. Seja humilde para deixar o Espírito Santo dinamitar. A palavra recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No grego é a palavra dínamos, da onde gera a palavra dinamite. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo vai dinamitando conceitos, dinamitando pensamentos, dinamitando emoções, dinamitando a parte mais profunda da nossa alma, que é a nossa vontade, os nossos desejos, e daqui a pouco ele abaixa o negócio e faz BUM! E o prédio vem abaixo, e o Senhor te diz: não tenha vergonha de fazer dos escombros do seu prédio o seu púlpito, porque agora você vai começar a falar a verdade. Fica aí sobre os escombros, orando em línguas, porque eu vou levantar pessoas para te ajudar a limpar essa bagunça. Fique aí sobre os escombros de tudo que caiu, orando em línguas, hora após hora, porque eu vou levantar profetas verdadeiros, apóstolos verdadeiros. Nós vamos limpar esse terreno, nós vamos faxinar esse terreno, nós vamos tirar os fundamentos podres, nós vamos arrancar o lixo que foi acumulado por 20, 30, 40 anos, nós vamos limpar e nós vamos começar tudo de novo. Querido, não tenha medo de recomeçar. Quando recomeçar significa estar de mãos dadas com o Espírito Santo. Não tenha medo de recomeçar. Quando recomeçar significa colocar os pés sobre as pegadas de Jesus. Não tenha medo de recomeçar. Quando recomeçar significa uma transformação profunda de mente, da lei para a graça, da fraqueza para o poder, do pecado para a santidade, da doença para a cura, da pobreza para a prosperidade, da maldição para a bênção. Você não tem maldição hereditária. Para com isso, cara. Os discípulos perguntaram para o Senhor em João capítulo 9, diante daquele cego: Senhor, quem pecou? Esse é o conceito que nós temos. Uma desgraça acontece, alguém pecou. O avião do Miles Moore caiu, Miles Moore deu uma brecha. Não, cara, o piloto dele barbeirou, ele caiu, ele foi para a glória. E ele deixou um legado aqui por décadas ou por centenas de anos. Para de pensar como homem carnal, porque Deus não pensa assim. Ah, por que o David Robertson não vem mais no Brasil? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? E você continua se gabando da sua eficiência natural. Mas Jesus continua dizendo que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus continua dizendo: quem gera Ismael
pode alimentar, pode investir, o menino pode ficar grande, mas o dia que Isaac nascer, tudo ficará manifesto. O dia que Isaac nascer, a roupa de Ismael cai. O dia que Isaac nascer, as coisas vão ficar claras. Você pode investir no seu Ismael. Abraão, em capítulo 17 de Gênesis, diz: viva Ismael diante de ti. E Deus falou: não tem esse negócio de viva Ismael, não. Não é esse não, cara. É o filho da promessa. Irmãos, nós somos filhos da promessa. Agora, se você não ter peito nessa geração, tomada pela religiosidade, para plantar-se numa palavra e ficar firme nela, enquanto Deus trabalha na sua vida, que isso dure 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, na vida de Noé foi 100, na vida de Paulo foi 11, na vida de Jesus foi 30, na vida de Moisés foi 40, não importa quanto tempo é você treinado no Espírito, importa que quando eu agir, a eficiência de Deus vai estar respaldando o que eu estou falando e fazendo. Agora, a tradição é a ladra da eficiência de Deus. A tradição é a ladra do corte do machado. A tradição é a ladra da ousadia da fé. Por que fé? Se eu já sei como fazer. Por que ouvir o Espírito Santo, se eu já tenho apostila? Por que entrar para o quarto e ficar ali, orando em línguas, hora após hora, se eu já tenho os 10 passos para salvar o meu casamento, eu já tenho 5 passos para a prosperidade, eu já tenho a campanha tal, a campanha tal, a campanha tal, eu já tenho a campanha do ano inteiro, eu já projetei 2019, querido, pare de projetar 2019, pare de projetar 2020, o Senhor te diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora, isso vai te fazer ser apedrejado, perseguido. Pastor, isso é um preço. Não, isso é um privilégio. Significa que as escamas dos seus olhos caíram, como caíram de Paulo. Porque Paulo disse assim, no versículo 15: quando, porém, eu queria que você dissesse essas 2 palavras comigo, mais forte que você puder. Todos digam: quando, porém. Nossa, todos digam: quando, porém. Ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Ou você tem uma revelação de Jesus, ou você não tem autorização de fazer nada na igreja. Ou você tem uma marca de Cristo, ou você não é autorizado para abrir a boca na igreja, porque você nem é igreja. Você é um membro, você é um frequentador, você é alguém que recebeu um título, você é o dono da igreja pelo dinheiro que você tem. Afinal de contas, eles precisam do seu dízimo, mas Deus não precisa do seu dízimo. Deus precisa da marca de Cristo em você. Deus não trabalha com você, Deus trabalha com Cristo em você. Vocês não ouviram isso? Deus não trabalha com você, você já está reprovado. Deus trabalha com Cristo em você. A palavra de Deus diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Não é o meu eu em mim, não é o meu ego, não é a minha vontade, não é o que eu penso. Isso tudo tem que morrer através da oração em línguas. Meu irmão, se você está orando 2 horas em línguas, passa a orar 4. Está orando 4, passa a orar 8, 10, 15. Pede demissão do seu emprego, faça uma loucura, se tranca com Deus, mas deixa Deus te usar para trazer um avivamento para essa geração.
Não é possível que alguém passe pela sua vida e seja a mesma pessoa. Não é possível que alguém conviva com você e só veja derrota, só veja um falso evangelho, só veja blá, 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 blá. Vida do Espírito não tem espaço para blá, 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 meu irmão. Sabe por quê? Porque vida do Espírito é uma guerra. Você vai conhecer as pessoas que Deus vai levantar do seu lado, não é no seu trabalho, não é aqui na igreja, não é na faculdade, não é em um namoro ou em um casamento. Você vai conhecer as pessoas que vão andar o resto da vida com você no fronte da guerra. Você vai olhar para o lado e para o outro lado, e você vai descobrir pessoas que têm o mesmo desafio de fé, têm a mesma fome, têm a mesma sede, têm a mesma entrega. Uns estão mais avançados que o outro, uns foram mais tratados que o outro, mas isso não importa. Deus não quer saber se você está a 100 por hora, a 200 por hora, a 300 por hora, a 400 por hora, nem a 20 por hora. Deus quer te ver no caminho. Deus não verifica a velocidade de ninguém, Deus verifica o caminho. Geralmente, a tartaruga vence o coelho. Geralmente, a tartaruga vence as lebres. Aí ele diz assim: quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça. Número 1, revelou seu filho em mim. Número 2, para que eu o pregasse entre os gentios. Número 3, sem detença, não consultei carne e sangue. Sabe qual é o seu problema? É que quando você fica inseguro com o que o Espírito Santo está falando, você vai perguntar para o apóstolo se é de Deus. Você manda um WhatsApp para mim: pastor Hebe, é assim mesmo? Querido, se Deus falou com você, quem sou eu? Pode falar outra coisa, por favor. Não, pastor, mas eu preciso de uma confirmação. A confirmação já está dentro de você. Quando é Deus você não acha, quando é Deus você sabe, porque o nome dele não é eu acho, o nome dele é eu sou. Se você acha, não é Deus. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Dá uma sacudida do seu irmão e fala: você está achando muito, não é Deus não, meu irmão. Quando Deus fala comigo, Ele me enche de convicção, Ele me toma de certeza, Ele me invade de esperança, e Ele me dá ousadia para dar substância à minha esperança, por um comportamento apropriativo, por uma confissão que recebe a palavra de Deus. Não existe uma vírgula, não existe um espaço para derrota. A fé não conhece derrota. Enfermidade é uma vergonha, pobreza é uma vergonha, pecado é uma vergonha, derrota é uma vergonha. Você me perdoe, e com isso eu não estou te condenando. Saia da vergonha e se revista de Cristo. Começa. Recamanda lá, baixou, cotoro, boro, recita lá, massor. Começa. Rica lá, massor. Pastor, mas está... vergonha na minha vida é de arraser. Pois é, Deus vai mudar essa história. Estou falando porque Deus mudou a minha e está mudando a minha. Poderia falar aqui, contar testemunhos do que está acontecendo comigo hoje. A maioria de vocês conhece a minha história. Hoje os meus filhos estão grudados comigo, não me soltam, me ouvem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Me ouvem.
E eu poderia aqui dar testemunhos e testemunhos. A questão é que você desiste. A questão é que quando Deus fala, Ele faz. E você pensa que quando Deus fala, Ele fará. Você não entende a fé. E você não sabe ouvir e crer. Ou seja, descansar na palavra recebida e assistir Deus trabalhar, querido. Quem quer ir para o inferno na minha casa, nasceu na família errada. Na minha família, quem quer ir para o inferno, nasceu na família errada. Na minha família, quem quer andar no engano da religião, nasceu na família errada. Porque a unção de Gideão está sobre mim, e eu derrubo os altares falsos do meu pai, do meu tio, da minha irmã, do meu filho, seja lá do quem for. Eu sou um derrubador de altares falsos, porque eu sou um altar verdadeiro que queima para Deus, pela graça e para a honra e glória de Jesus. Não coloque tradição no lugar de fé. Não substitua mandingas evangélicas no lugar de fé. Fé não é um copo com água. Fé não é uma vassoura ungida. Fé não é um lenço ungido. Fé não é um corredor de sal. Fé não é os 318 pondo a mão na sua cabeça. Cadê o avivamento, meu Deus do céu? Todas as igrejas estão lotadas, mas a criminalidade só aumenta, a prostituição só aumenta, o tráfico de drogas só aumenta, o suicídio aumenta, e agora aumenta entre os evangélicos. Tem alguma coisa errada, meu Deus do céu. Você entra nas igrejas, estão lotadas de zumbis, na sua maioria, não todos, mas na sua maioria, mortos-vivos. Se levantasse um grande bilionário que pudesse criar um cinema cristão para ensinar o evangelho para o mundo com seus bilhões. Aí quando você ensina os irmãos a ofertar, eles se ofendem. Quando você ensina os irmãos a honrarem os seus pais, eles se sentem agredidos. Alguém disse para mim, não toque nesse assunto comigo. Eu tive que dizer para ela, é que você está na minha lista de transmissão, então me bloqueia. Me bloqueia, se você não quer me ver ensinar sobre oferta, me bloqueia. Mas o mundo está gastando bilhões e bilhões de dólares com o islamismo, bilhões e bilhões de dólares com o comunismo. O maior país do mundo, o maior PIB do mundo hoje, está se tornando um país comunista chamado China. Estados Unidos, que é um país cristão, de bases cristãs, está sendo ultrapassada por um país comunista, que persegue os evangélicos. Mas graças a Deus, que a igreja chinesa é a igreja mais forte do planeta, é a igreja subterrânea. Não pense você que a igreja mais forte do planeta está no Brasil, porque não está. Está nos Estados Unidos, nem na Coreia, está na China. Lá não tem como você ter denominação, não tem jeito. Tem que unir com o assembleiano, com o adventista. Você tem que unir com todo mundo e dar um jeito de dar certo. Estou falando dos cristãos verdadeiros, chineses. Então, querido, ou você está apedrejando, ou você está sendo apedrejado.
por viver o Evangelho. Ou você está apedrejando, ou você está sendo apedrejado. Jesus disse: ai de vós quando todos vos louvarem. Aprove revelar seu Filho em mim, verso 16 de Gálatas, capítulo 1. Para que eu o pregasse aos gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Subi a Jerusalém para os que antes de mim eram apóstolos. Mas daí eu parti para as regiões da Arábia. Paulo subiu para Jerusalém e percebeu: cara, se eu ficar aqui, daqui a pouco eu vou estar circuncidando os meus discípulos. Se eu ficar aqui em Jerusalém, daqui a pouco eu estou nos rituais judaicos, e eu fui chamado para pregar para os gentios, não para os judeus. Eu sou apóstolo aos gentios. Pedro é apóstolo a essa galera abençoada. Paulo vazou. Irmãos, 14 anos depois ele voltou em Jerusalém. Vamos continuar lendo? Sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia. Levanta sua mão e diga assim forte: parti da Jerusalém terrena para um lugar no Espírito. Aí ele diz assim: depois eu voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então, 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e Cilícia, não era conhecido à vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Eles ouviam somente dizer que aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Aí diz assim: 14 anos depois subi a Jerusalém. Paulo ficou 14 menos 3, 11. Paulo ficou 11 anos desligado dos apóstolos, recebendo o evangelho direto de Jesus Cristo. Tenha coragem de ter coisas que foi Deus que te ensinou. Sonhe em escrever livros. Sonhe em que o seu Instagram, seu Twitter, seu Facebook deixe de ser uma mídia de maledicência e leve trás, e transforma essas mídias em poder para transformar vidas. – 14 anos depois, e interessante, ele não subiu porque ele quis. Olha o que o texto diz: subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Ele não quis não. Olha o versículo 2: subi em obediência a uma revelação. Jesus treinou ele 11 anos, aí falou assim: agora vai para Jerusalém testificar tudo que eu te ensinei, com o que eu ensinei para eles. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não ter corrido em vão. Paulo foi humilde. Ele pegou todo aquele ensino que ele tinha 11 anos e colocou naqueles que pareciam ser mais importantes. Aí ele fica na carne. Olha o verso 3:
Contudo, nem mesmo Tito, porque Tito era grego, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. A igreja de Jerusalém se tornou uma igreja medrosa, por causa da pressão judaica. Quero te fazer uma pergunta: o que está te pressionando para que você abra mão do que você acredita? O que está te apertando? O que está te incomodando para que você dê um passo para trás? Aqui diz que Tito foi constrangido. Paulo virou para Tito, virou para Paulo: e aí, Paulo, o que eu faço? Imagino Paulo, porque ele disse lá em Coríntios: eu me fiz de judeu para ganhar os judeus, eu me fiz de grego para ganhar os gregos. Quer saber, Tito? Se circuncida aí, cara, porque senão nós vamos ficar, nós não vamos conseguir transmitir a graça com a pureza. Vamos nos sujeitar, Tito. Se você for para Atos, você vai descobrir que Paulo até rapou a cabeça, por amor ao Evangelho. E lá em 1 Coríntios ele explica. Se você ler apenas Atos, você vai ficar escandalizado com Paulo. Mas como que Paulo fez um voto e rapou a cabeça e foi para o templo? Ele explica em Coríntios: cara, eu me fiz de judeu para ganhar um judeu, porque se eu chegasse em Jerusalém e desse um de gentio, eu perdia todo mundo. Rapei a cabeça, me fiz de judeu. Agora, quando eu estava com os gregos, eu me fazia de grego para ganhar os gregos. Eu me fazia de tudo para ganhar qualquer um, para que de todos os modos eu pudesse alcançar alguns com a graça de Deus. Talvez você vai ter que equilibrar uns pratinhos aí para ganhar aquela pessoa. Vai devagar. Talvez você vai ter que se fazer de judeu para ganhar um judeu, se fazer de grego para ganhar o grego. Mas aqui dentro você sabe, eu estou arrebentando com esse negócio aqui, eu estou colocando dinamite. E foi tão forte o que Paulo fez, que mesmo Paulo no templo, de cabeça rapada, fazendo um voto como judeu, em obediência a Tiago, que diz para ele: faça isso para que eles não pensem que você é quem você é. Sabe o que aconteceu? Quando Paulo estava lá no meio da judeusada, ele foi descoberto. Não se esconde uma cidade edificada no monte. E eles gritaram: esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Esse é Paulo. E se ele não fosse tirado às pressas, ele morria espancado. Foi aí que ele foi preso em Jerusalém, foi levado para Roma, e toda a história se desenrola no seu ministério apostólico. Mas Paulo andava debaixo de revelação. Não enfrente a religião na sua força, porque você vai perder. Enfrente a religião com o que Deus fala no seu quarto. Enfrente a religião com a revelação que você tem no Espírito, porque é o espírito de Jezabel que está atrás da religião. É o espírito que mata os profetas, é o espírito que assassina os profetas. Sabe, não enfrente a religião, não pense que você é bom. Não, você não é bom, mas o Espírito Santo em você te dará estratégia. O Espírito Santo de Deus te dará caminhos. O Espírito Santo de Deus colocará a palavra certa na sua boca. A Bíblia diz, por exemplo: não resistais o perverso. Tem gente que é perversa, não adianta você bater de frente. Tem gente que é perversa, você tem que ir por outro caminho. Ele diz assim no verso 4: isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram no nosso meio com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Agora ele diz assim, repete comigo bem forte: aos quais, todos mais forte, aos quais ainda por uma hora, aos quais, diga de novo, aos quais nem ainda por uma hora
nos submetemos. Por que ele não se submeteu? Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Tem uma hora que não dá mais para negociar. Você tem que sair fora. Para que a verdade do Evangelho permaneça na sua vida. Você vai até certo ponto. Mas chega um ponto que você não se submete mais. Porque senão você perde a essência. Você perde fogo. Irmãos, é tudo muito simples. Você está esquentando ou esfriando? Pronto, já te respondi tudo. Vou repetir. É tudo muito simples. Se ninguém me entendeu nada, então responde essa pergunta. A vida que você está levando evangélica, você está esfriando ou você está esquentando? A resposta para essa pergunta revela se você está na lei ou se você está na graça. Porque a lei te congela, te faz uma estátua de sal, mas a graça te enche do Espírito Santo, te enche do fogo, te faz labareda de fogo. Aleluia! Aí Paulo pega pesado, olha o versículo 6. Olha o que ele diz, irmãos. Paulo aqui teve muita coragem. Paulo, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Conclusão de Paulo em Jerusalém: não aprendi nada aqui, vou voltar para o deserto, para os pés de Jesus. Pedro não me acrescentou nada, João não me acrescentou nada, Tiago não me acrescentou nada, me fez rapar a cabeça e fazer um voto, me fizeram circuncidar Tito. Chega! O Senhor te diz: bate na mesa e mergulha no Espírito. Porque o que eu tenho para você é maior do que o homem pode te dar. Bate na mesa e mergulha no Espírito, porque o que eu tenho para você é maior do que o que o homem pode te dar. Paulo, ele fala assim: os que pareciam ser, não me acrescentaram. Eu não tive chance, mas se eu pudesse, eu ia pôr todo mundo sentado em minha volta e contar o que Jesus me revelou durante 11 anos. Eles ficaram 3 anos e meio, eu fiquei 11. Quem conhece mais? É por isso que Paulo escreveu 2 terços do Novo Testamento. Simples. Se alguém perguntar, por que Paulo escreveu 2 terços do Novo Testamento? Porque os discípulos ficaram 3 anos e meio com Jesus, Paulo ficou 11. Não me acrescentaram nada, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro, o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, meu irmão, você tem que ser conhecido pela graça que te foi dada. Você tem que ser conhecido pelo transbordar de Deus da sua vida. Aleluia! E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra da comunhão. Sabe o que isso quer dizer? Pedro, Tiago e João chamaram Paulo e Barnabé e disseram: a gente tem que reconhecer
vocês tocaram em algo que nós não tocamos. Nós queremos ter comunhão com você. Conta para nós. Nos estenderam a destra da comunhão, ou seja, vamos sentar na mesa. Não vai embora daqui, Paulo, antes de deixar para nós alguma coisa, porque você tem o que nós não temos. Você sabe o que nós não sabemos. Você está num lugar, cara. Você é nascido fora do tempo. Mas mesmo nascido fora do tempo, você nos ultrapassou. Como foi isso? Aí Paulo disse assim para eles: é que eu descobri um segredo. Conta para nós, Paulo. Eu falo em línguas o dia inteiro. Não, mas a gente também ora em línguas. Não, mas vocês oram em línguas. Eu sou entregue à oração em línguas. Eu oro em línguas mais do que todos vós. Ele disse em Coríntios. Ele diz em Efésios: orando em todo tempo no Espírito. Ele diz em Tessalonicenses: orai sem cessar. Paulo virou para João, Pedro e Tiago: vocês falam muito em línguas, mas eu falo o tempo todo. Eu descobri o dom da revelação. Eu descobri que quem ora em línguas se torna indestrutível. Eu descobri que quem ora em línguas se robustece do espírito, acima de si mesmo, acima da alma, acima da sabedoria atual desse século, que irá mudar o século que vem, que irá mudar o outro século, e que irá mudar o outro século, mas o Evangelho nunca vai mudar. Daqui 500 anos a tecnologia vai ser outra. Daqui 500 anos a medicina vai ser outra. Daqui 500 anos eles vão rir da arquitetura de hoje. Eles vão rir tamanhas descobertas. Mas os verdadeiros apóstolos estarão pregando o mesmo Evangelho. Porque o Evangelho não vem de uma sabedoria que se desenvolve na terra. O Evangelho vem de uma sabedoria que é eternamente. O nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Ele nunca teve início. Ele nunca teve fim. Ele é eterno. O eterno Filho de Deus. O Verbo. Onisciente. Onipresente. Onipotente. A sabedoria humana, daqui 1 bilhão de anos, estará atrás dos que os que oram em línguas sabem. Porque quem ora em línguas ultrapassa a sabedoria do seu século. Quem ora em línguas ultrapassa a sabedoria do seu século. Século passado eles tinham uma sabedoria. Não existia eletricidade, não existia luz. De repente descobriram a eletricidade e veio a indústria, e o mundo mudou com a eletricidade. Mas Deus não mudou, irmãos. Nova Jerusalém não mudou, irmãos. O Evangelho não mudou, irmãos. O Evangelho é novo todo dia, porque o Evangelho parte de um ser e de um relacionamento com esse ser que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Daqui 100 anos ele era, ele é e há de vir. Daqui 200 anos ele era,
Ele é e há de vir. Daqui 500 anos Ele era, Ele é e há de vir. Se Ele não voltar daqui 1 milhão de anos, Ele é e Ele há de vir. Jesus! Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Aleluia. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, tiveram que estender a minha Barnabé à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, terminando, quem está sendo abençoado por essa palavra? Quando, porém, veio Cefas, capítulo 11, versículo 11. Quando, porém, veio Cefas, na reunião dos gentios, eu resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, bebia, estava lá de boa, estou na graça. Quando, porém, chegaram os da circuncisão, ele se afastou e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. O que vão pensar de mim? Meu irmão, sabe qual é o maior problema das pessoas com vida no Espírito? É porque a vida no Espírito te leva para esse lugar. O que vão pensar de mim? Quando a sua reputação vale mais do que a sua visão, você nunca chegará lá. Quando a sua reputação vale mais do que o seu propósito, você não vai dar um passo verdadeiro. Quando a sua reputação estiver acima das instruções do Espírito, você nunca irá correr a carreira. Reputação é algo que você vai ter que abrir mão dela todo dia. Reputação é um lugar que você precisa crucificar e mantê-la na cruz, porque mais vale ser aprovado por Deus do que pelos homens. Olha o versículo 13, irmãos. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissolução deles. Meu querido, isso aqui é muito forte. Paulo e Barnabé eram carne e unha. Paulo e Barnabé comungavam da mesma fé, do mesmo Espírito, do mesmo DNA, do mesmo propósito. Paulo e Barnabé eram uma dupla apostólica, separada, não pelo homem, mas pelo Espírito do Deus vivo. Deus falou: separai-me a Barnabé e a Paulo. Mas agora Barnabé colocou o rabinho debaixo da perna rapaz, agora pesou. Enfrentar o Coliseu Romano eu enfrentar a fogueira eu enfrentar a cruz eu enfrento. Agora enfrentar os judeus, os meus irmãos, aqueles que pregam a lei, enfrentar os discípulos de Moisés, vai dar não. A pior dissimulação nunca foi o sofrimento carnal. A pior dissimulação sempre foi o sofrimento espiritual por manter o que você crê. A pior
pior dissimulação nunca foi o sofrimento. Barnabé estava pronto para morrer por Jesus, mas não estava pronto para enfrentar os judeus. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está pronto para tomar pancada lá fora? Você está pronto para muita coisa, mas você está pronto para enfrentar Jezabel? Porque Elias fugiu. Jezabel não é pouca coisa não, meu irmão, é um principado. Elias fugiu, quando ficou cara a cara com esse principado. Jezabel disse, mentindo, quem estava com medo era ela: me façam os deuses o que me aprovesse amanhã. Ué, como assim amanhã? Vou pegar ele hoje, vou pegar ele agora. Se amanhã eu não fizer com Elias o que ele fez com os meus profetas. O diabo é um ratinho com megafone. Você pode repetir isso para mim, por favor? Você pode repetir isso para mim, por favor? Você pode repetir isso para mim, por favor? Então enfrente as feras, mas enfrente a religião. Ou seja, eu tenho uma aliança com Deus capaz de dar minha vida por Jesus, mas eu tenho uma aliança com Deus capaz de perder pessoas. Se precisar perder o meu pai, eu vou perder. Se precisar perder minha mãe, eu vou perder. Se precisar perder minha esposa, eu vou perder. Se precisar perder os meus filhos, eu vou perder. Jesus disse, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão. O pau vai quebrar nas famílias. Vai ser filho contra pai, pai contra filho, filho contra mãe. Filho vai entregar pai, vai ser uma bagunça. Porque quando o evangelho chega, ele bagunça mesmo. É um conceito do céu, é uma mentalidade do céu, é um espírito celestial, é outra dimensão. Como é que você vai se encaixar com alguém que não viu o que você viu, cara? Que não está entendendo o que você está entendendo? Você não vai encaixar, você vai ter que amar. Paulo desistiu de pregar para os judeus, sabia? Lá em Efésios, no capítulo 19, quando os judeus resistiram, sabe o que Paulo fez? Pegou os discípulos, separou e começou a escola de tirano. Por 2 anos, separou, nunca mais. Paulo saiu fora dos judeus. Paulo descobriu, não tem jeito, essa raça aí. Já vi que Deus nos colocou, ele fala em Romanos 11, Deus nos colocou como ciúmes, para ver se alguns se salvam. Eles vão ter que ver Deus em nós, vão ter que reconhecer Deus em nós, para ver se alguns se convertem. Eles vão ver que o espírito de Elias não está com eles mais, está com a igreja. Versículo 14, quando porém vi que Pedro não procedia corretamente segundo a verdade. Seu negócio é com a verdade, irmão, não é com placa de igreja. Seu negócio é com a verdade, não é com conceito de homem. Olha o verso 14, quando eu vi que Pedro não procedia corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse para Pedro na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Agora, irmãos, nós estamos falando de Pedro, um homem que a sombra dele curava. Nós estamos falando de Pedro, a quem Jesus disse: não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E Paulo pega ele na reta, na frente de todo mundo. Não é porque Paulo queria humilhar Pedro, é porque Paulo precisava defender o evangelho. Tem hora que não dá para defender,
você tem que levantar o evangelho como um arauto. Tem hora que não dá para jogar nos dois times não, irmão. Tem hora que você rapa a cabeça. Tem hora que você deixa o cabelo crescer até na perna. Tem hora que você faz de judeu para ganhar um judeu. Mas tem hora que você vira para Pedro e fala pá, 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 pá. Versículo 15: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se eu estou procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, então Cristo é ministro do pecado? Quer dizer, se eu estou vivendo na graça e eu estou caído, então Cristo é ministro do pecado? Se eu estou na graça e estou fora, então Cristo é uma mentira? É ministro do pecado? Não! Certamente que não, porque se torna a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo, e me constituo transgressor. Eu preciso que você repita isso comigo, pelo amor de Deus. Se torna a edificar aquilo que eu destruí, eu me constituo transgressor. Fala para o irmão que está ao seu lado, se o que você destruiu pelo Espírito está destruído. Pergunta se ele entendeu bem forte. Não, eu estou na carne que vocês não estão falando. Sacode o seu irmão, vocês estão com medo. É incrível quando a gente entra nesse assunto, o povo treme. Pergunta para o seu irmão, você está com medo você está construindo o que você destruiu, rapaz? Versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Essa foi a experiência de Paulo. O que era zeloso pela lei, judeu dos judeus, da tribo de Benjamim, impecável, praticante, perfeito da lei, disse: porque eu, mediante a lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho nessa carne que Adão me deu, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus. Quando você é legalista, religioso, quando você depende das suas obras e da sua performance, quando você pensa que é alguma coisa, você está anulando a graça de Deus. Você não é nada. E aqui nesse livro Paulo fala: eu não sou nada. Lá na frente, capítulo 5, capítulo 6, ele diz assim: eu não sou nada. Eu sou um crucificado para que Cristo viva em mim. Deixa eu terminar mesmo. Olha o verso, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas malucos, quem vos enfeitiçou? Olha o capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou a vós outros? Vocês que viram Cristo crucificado, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo esforço próprio? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais se aperfeiçoando na carne.
Não, eu comecei no Espírito, me desviei do Espírito, mas voltei para o Espírito. E desse Espírito eu não saio mais. Agora, quem quer continuar brincando de igreja e estabelecendo o que é o que não é, independente do Espírito Santo, o problema é deles. Eu vou me humilhar através da oração em línguas, hora após hora, hora após hora. Eu vou falar esses mistérios. Eu tenho um dom que me tira do engano. Eu tenho uma chave que me leva para o sobrenatural. Eu tenho uma prática que me torna igual a Jesus Cristo, que me identifica com a sua natureza, com a sua raça, com a sua estirpe. O que você está fazendo? Eu estou me identificando com a raça de Jesus. Raça eleita. Raça está ligado com uma nova linguagem. Cada raça tem a sua língua. E a raça espiritual, chamada Igreja de Jesus, ora em outras línguas, hora após hora, em todo o tempo. São um povo mergulhado. São um povo mergulhado. Está lá na empresa orando em línguas. Está tomando banho orando em línguas. Está em crise de alma orando em línguas. Está querendo morrer orando em línguas. Está se alegrando orando em línguas. Está festejando orando em línguas. Está em lágrimas orando em línguas. Está irado, querendo picar tudinho, pôr na mala orando em línguas. Está feliz da vida orando em línguas. Está dançando orando em línguas. Está prostrado orando em línguas. Se fica enfermo, ora em línguas. Quando é curado, fala em línguas. Quando está na escassez, fala em línguas. Quando está na abundância, fala em línguas. Porque ele está conectado com a mente de Cristo. E ele não abre mão disso. Eu não sou da terra, eu sou do céu. Aleluia, Deus. Sabe, irmãos, esses têm sido dias muito difíceis para mim. Eu queria confessar isso para vocês. Esses dias eu fui para a sacada do meu apartamento e eu fiquei lá falando com Deus. Talvez, não sei quanto tempo eu fiquei lá, mas eu não me importei se eu estava na carne ou no espírito, crendo ou não crendo. Eu não me importei o que Deus ia pensar, mas eu rasguei o meu coração. E eu saí daquele lugar, na presença do meu Pai, e Ele e o céu sabiam que eu não vou desistir. Por sua maravilhosa graça. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Quem trouxe a sua oferta pode colocar ali. Quem trouxe a sua oferta pode colocar onde Deus mandar. Graça e paz. Domingo o fogaréu continua. Vá na benção.